Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma noite aqui reunidos para uma live, nossa live de quarta-feira, agora começando às 19 horas. Vamos estar aguardando o pessoal que está entrando, você que vai assistir depois, seja bem-vindo em nome de Jesus e que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Vamos estar aguardando o pessoal estar entrando. Mandar uns directs aqui. Aleluias. Sônia, seja bem-vinda, Sônia, em nome de Jesus, grande Sônia, aleluias. Grande Marcondes, estamos juntos, meu amigo, para mais uma live, com um louvorzinho de fundo, daqui a pouco eu estou tirando ele, mas que a gente possa ter um coração pronto a obedecer, assim como Jesus tinha e tem, né? Soninha. Tá bom, eu sempre me enrolo com esse negócio aqui de tripé, gente. Sônia, eu sempre me enrolo, Sônia. Acho que ficou legal. Daqui a pouco ele tomba, aí é só o sangue. Aleluia. Mas vamos começar pra gente não perder tempo, né? Temos um texto pra gente estar conversando hoje. E nós estamos iniciando um novo tema a partir de hoje. E que o Senhor possa falar o nosso coração e nos revelar a tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu orar com você. Seja bem-vindo. Sônia, seja bem-vindo. Marcondes, que Deus possa abençoar as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer nessa noite pelo dia que o Senhor nos proporcionou, pela tua presença e por ter nos guardado de tantas coisas hoje. Que a tua palavra nos alcance e que a nossa oração chegue aos céus e daí possamos receber de volta com a tua glória e a tua manifestação, em nome de Jesus. Amém e amém. E hoje nós estamos num novo tema. Estamos começando hoje, que é Eu Acredito. Nesse mês de julho, é um tema que a gente começou a falar sobre ele, a querer iniciar nesse tema alguns meses atrás, mas devido à pandemia, a gente paralisou, não deu continuidade. E aí nessa semana que passou, Deus está falando muito forte ao meu coração sobre fé e sobre aquilo que devemos buscar pela fé, né? E somente pela fé receberemos. E aí surgiu o tema de volta, né? Eu acredito, e aí eu senti que era o momento de trazer o tema e falar a respeito do que fazer nesse retorno,
né? Afinal, estamos em retorno. Então, o tema do mês é Eu Acredito. E nós estamos debaixo de um decreto, né, que foi lançado pelo nosso apóstolo René, Terra Nova. E a todo mês, um novo decreto. A cada mês estamos debaixo de um novo decreto. E aí, esse mês, nós estamos debaixo de um decreto que diz: o meu novo caminho está aberto, como prometi aos meus filhos. Caminho seguro, caminho sólido, caminho de esperança. Ninguém ficará de fora da minha promessa. Isso é importante. Ninguém ficará de fora da minha promessa. Todos verão os meus livramentos, se alegrarão na minha presença e entoarão um cântico. Os lábios proclamarão a verdade e os olhos contemplarão o meu poder, diz o decreto desse mês. Então aqui fala sobre esse caminho aberto, né? Sobre esse novo caminho. E aí nós estamos nesse retorno, né? Ainda que um pouco restrito, né? Com muitas restrições, esse retorno de pós-quarentena e ainda em pandemia, mas um retorno ainda discreto, com muitas restrições, adotando no estado do Rio a bandeira amarela, como já conversamos sobre isso. Então algumas coisas estão voltando a funcionar, mas eu tenho percebido, e hoje percebi isso muito, porque Deus já estava ministrando ao meu coração uma palavra, e eu percebi muito que existe ainda no meio das pessoas um terror, né? Não é só um temor, não, é um terror desse retorno. Não só porque as circunstâncias nos mostram que a tendência é piorar, não só porque muitas empresas fecharam, não só porque muitas pessoas perderam seus empregos, mas, sobretudo, porque as pessoas estão com medo. Medo de pegar a enfermidade, de contrair o coronavírus. Aqueles que já pegaram têm medo de voltar a pegar, porque se descobriu que a doença ela pode se repetir, né? E se repetindo pode ser de uma forma mais grave. Então existe por parte das pessoas o medo, a incerteza, a insegurança. Mas nós precisamos acreditar. Precisamos acreditar e precisamos seguir em frente. Mas existe um terror no olhar das pessoas, no caminhar das pessoas. E esse temor, e esse terror tende a paralisar as pessoas, tende a impedir que as pessoas raciocinem. As pessoas na rua estão mais tensas, estão mais nervosas, discutem por qualquer motivo. Os sentimentos estão à flor da pele por causa desse terror, dessa ansiedade, né? A irritabilidade das pessoas está extremamente elevada. As pessoas discutem por um simples olhar, quanto mais tocar. Só se aproximar já é motivo de gerar discussão, de gerar contenda, de gerar conflito. Então estamos num momento muito turbulento nesse novo retorno. E as pessoas se depararam, como começamos a falar no domingo, com ruínas. Começamos a falar sobre a volta do cativeiro, né? No domingo citamos sobre isso, sobre quando as pessoas voltaram da Babilônia e como que estava a ótica das pessoas em relação ao que eles estavam vendo, porque viram Jerusalém destruído, viram os seus muros derrubados, as suas portas queimadas e todas as casas destroçadas. E um novo começo aos olhos
da maioria, era algo impossível, porque estava tudo arruinado. As pessoas perderam tudo. E para recomeçar? E a força para recomeçar? E o ânimo para recomeçar? E o engajamento das pessoas para esse recomeço? E aí, algumas pessoas precisaram se levantar para agir em prol das outras e impulsionar esse novo começo. Essa palavra é quase que uma continuidade de domingo. Para aqueles que não assistiram domingo, eu convido você a assistir. Nosso culto de domingo está na live gravado. Mas é como que uma continuação, porque nós falamos da expectativa em que as pessoas estavam. Hoje nós vamos falar um pouco da atitude. Uma coisa é a expectativa, a outra é a atitude. E nós já estamos celebrando os nossos cultos. Vale lembrar, né? Eu falei do culto no domingo, mas nós estamos de portas abertas, seguindo, né, as restrições. Estamos lá com nossas cadeiras bem espaçadas, ocupando 25% dos lugares apenas. O máximo é 30%, mas nós permanecemos com 25% da capacidade, para a gente ficar bem dentro da margem. Os nossos cultos estão começando, as portas da igreja estão abrindo às 18 horas. Das 18 às 18h30, nós estamos recepcionando as pessoas, alocando os seus lugares, fazendo a higienização com álcool nas mãos, verificando o uso da máscara, se está levando a sua garrafinha de água para consumir água, caso deseje, né, no momento do culto, higienizando os pés, né? Colocamos um pano, um tapetezinho embebido de lisoforme para que as pessoas possam botar a sola dos pés e limpar. Maria Eduarda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. E aí, estamos auferindo, né, verificando a temperatura. E você que tem entre 12 e 60 anos, está convidado a estar conosco nos nossos cultos. Nós vamos ministrar palavras poderosas nos nossos cultos. Deus está trazendo um direcionamento muito bom. E você que estiver lá, vai presenciar algo muito interessante, muito bacana, que vamos começar a fazer nos cultos. Estamos aguardando vocês com o altar que foi reparado. E a partir de domingo agora, que entramos num novo tema, que é Eu Acredito, né? As pessoas que estiverem lá vão se apaixonar pelo que nós vamos estar fazendo nos nossos cultos presenciais, mas as lives também vão estar funcionando. Para você que tem menos de 12, mais de 60, ou está naquela faixa das comorbidades, né? Possui hipertenso, ou é diabético, ou está acometido de febre ou resfriado e não pode estar no nosso culto, não tem problema, a nossa live vai estar funcionando ao vivo pelo Instagram, para que você possa receber uma palavra e que a palavra possa entrar na sua casa. Da mesma forma, durante a semana, nas segundas, quartas e sextas, às 19 horas, nós temos as nossas lives. Na segunda-feira, o Papo Aberto com Jefferson de Jesus. Na quarta-feira será ou comigo ou com a Viviane, e com o tema, né, Eu Acredito. E na sexta-feira, com o nosso amado irmão Marcondes da Costa, que vai trazer uma palavra relacionada ao Shabat e sobre estar nesse caminho. Grande pastor André, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Deus possa abençoar a sua vida. E estou falando aqui das atividades do templo, então você pode estar lá conosco, lembrando da sua proteção que você precisa levar, e nós estaremos lá para recebê-lo em nome de Jesus. Paz, meu grande irmão, querido amigo. E eu quero compartilhar hoje essa palavra com você que está em Neemias. Você que está com Bíblia, abre Neemias a partir do capítulo 1,
porque como eu disse, essa palavra é uma continuação de domingo. E no domingo nós falamos sobre a ótica das pessoas e como elas se depararam com a situação catastrófica que estava em Jerusalém, em que seus muros estavam derrubados, as casas destruídas, os comércios, as portas queimadas, e as pessoas não tinham nada e precisavam recomeçar. Como é esse recomeço? Como é você sair de uma situação em que você está preso e aí precisa voltar às suas atividades e se depara com dificuldades? Então, nós falamos um pouco sobre a ótica. Hoje eu quero falar um pouco sobre a atitude desse cara chamado Neemias, desse profeta e desse líder. Porque precisamos nos levantar como líderes para impulsionar as pessoas a alcançarem o sucesso. Precisamos discipular essas pessoas, precisamos instruí-las, precisamos orar por elas e direcioná-las para um futuro de sucesso, pois essa é a palavra que Deus tem para nós. Um futuro. Deus tem pensamentos bons e não os maus para nós, e não maus, para que nós tenhamos esse futuro. E aí eu quero começar lendo com você por causa do horário. A partir do versículo 3, eu já vou pular um pouquinho, Neemias capítulo 1, a partir do versículo 3, vou ler até o 11, e depois vou ler um pedacinho do capítulo 2, do 5 ao 7. Diz assim, a minha versão é a mensagem. Diz assim, a resposta deles foi, a condição, isso aí foi melhor começar do primeiro, para que você entenda, né? Essa é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês de Quisleu, do 20º ano, ocasião em que eu, Neemias, morava no complexo real de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a eles sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio, que sobreviveram à Babilônia, e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas. E dos portões só restam as cinzas. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante vários dias a tristeza me dominou e fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. Eu disse, ó Eterno, Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal à tua aliança e fiel a todos os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ouve a minha oração, presta atenção às súplicas que teu servo tem dirigido a ti dia e noite, intercedendo por teu povo. Israel, confessando os pecados deles. Eu mesmo e meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Fizemos muito pouco caso de ti. Não obedecemos ao que nos ordenaste. Ignoramos os teus mandamentos e desrespeitamos as determinações que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te de que alertaste teu servo Moisés, dizendo: se vocês me abandonarem, eu os espalharei aos 4 cantos da terra, mas se voltarem para mim e fizerem o que eu disser, reunirei todos os que estiverem dispersos, onde quer que estejam, os trarei de volta ao lugar em que estabeleci meu nome. Eles são teus servos, o povo que libertaste de maneira poderosa e impressionante. Ó Senhor, ouve a oração do teu servo, de todos que honram o teu nome. Permite que o rei concorde com o pedido que farei hoje. Na época, eu era encarregado de servir a bebida do rei. Essa foi uma súplica de Neemias. Ele, diante da notícia de que, embora estivessem saído do exílio os judeus, Jerusalém ainda estava em ruínas. Precisava ser
consertada, precisava ser reerguida, precisava ser restabelecida, porque tudo estava parado. Porque muitas vezes as pessoas enxergam, saem desse período de perplexidade, saem desse período de dificuldade, desse período de paralisação que vivemos, e entram num período de perplexidade. E aí se estagnam, porque não conseguem avançar diante das circunstâncias. Muitos podem estar assim hoje, saindo de um período de pandemia, saindo não de pandemia, que a pandemia continua, mas de um período de quarentena, em que as coisas, mesmo com restrições, começam a caminhar, mas as pessoas olham estagnadas, dizendo: eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. E aí isso gera uma paralisação. Embora as coisas precisem andar, as pessoas ainda permanecem paradas, incertas, duvidosas, desesperançadas. E aí chegou essa notícia a Neemias. E ele chorou muito e entrou em jejum e foi buscar a presença do Senhor. E aí ele começou a questionar e a falar muitas coisas com o Senhor, mas essas palavras de súplica não era Neemias que estava lembrando a Deus das suas promessas, ou confessando a Deus das coisas, ou lembrando a Deus dos pecados anteriores ou dos antepassados. Ele estava refletindo sobre os próprios erros dele e os erros do povo, e os erros dos seus antepassados, apresentando ao Senhor não uma desculpa, mas apresentando a culpa. Porque a grande verdade é que muitas pessoas saem de um período de letargia, ou saem de um período de estagnação, ou saem desse período de quarentena e começam a culpar outras pessoas e a gerar inúmeras desculpas para não começar a se movimentar, para não começar a ir em busca dos projetos. São uma série de desculpas que são lançadas, porque eu estou isso, ou porque eu estou aquilo, mas a grande verdade é que há uma desesperança, um medo de prosseguir, uma estagnação diante do que os olhos estão vendo. Neemias, quando recebeu a notícia, percebeu que havia uma estagnação, porque as pessoas tinham voltado do exílio, mas não se movimentaram. O irmão disse: olha, porque Neemias já queria saber o resultado. E aí o pessoal voltou, como é que ficou? Levantaram tudo. E aí o irmão disse: nem se moveram. Ele disse assim: a condição dos sobreviventes que ainda estão na província é péssima. Ele está dizendo, eles não se moveram. Eles estão estagnados. A sua mente travou e as suas pernas paralisaram. E Neemias sentiu profundamente, porque pensou: meu Deus, a cidade ainda está parada, a cidade dos meus antepassados, dos meus pais, eu preciso fazer alguma coisa. E começou a apresentar ao Senhor a sua culpa. E no momento que ele começa a apresentar os pecados do povo, ele entra em intercessão, se coloca na brecha para apresentar ao Deus Todo-Poderoso a confissão. Ei, Senhor, nós erramos. Talvez seja um momento de eu e você, ou você que está estagnado, parado, não consegue andar, de parar para refletir, de parar para analisar sobre os seus próprios erros, ou sobre o que você pode fazer para mudar a circunstância. Mas uma coisa importante, como nós falamos domingo, é preciso a gente avançar um nível, é preciso a gente se reerguer. Aquele que está dormindo, acorde. Aquele que acordou, sente. Aquele que sentou, levanta. Aquele que levantou, caminhe. Aquele que caminhou, corra. E aquele que corra, voe. Mas precisamos entrar em movimento. Precisamos apresentar ao Senhor as nossas fragilidades, os nossos erros, as nossas falhas e a nossa condição.
Não adianta a gente, como diz o ditado, não tapar o sol com a peneira. Ei, se você está estagnado por medo, tudo bem. Tudo bem. Não é o que a gente precisa, mas é o que a gente está vivendo. Medo. E mesmo que você caminhe, você vai continuar com medo. Diante de uma situação como essa, a alma sente, e é comum esse sentimento. Mas precisamos apresentar ao Senhor isso. A nossa fraqueza. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou estagnado. Eu preciso orar. Eu preciso me consagrar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar a tua face. Mas me ajude aqui. Eu estou com uma ideia. Mas me ajude nessa ideia. Ele colocou aqui, permita com que o rei concorde com o meu pedido. Ele está dizendo, Deus, vai na frente nesse projeto. Eu chorei, eu já jejuei, eu já me lamentei, eu já me confessei nas minhas falhas, eu entrei em intercessão pelo meu povo, porque eu sei que o povo se desviou da tua palavra, mas a tua palavra diz que se a gente se arrepender, nós seremos perdoados. Confessar e se arrepender dos nossos pecados, nós seremos perdoados e alcançaremos a misericórdia. E agora, isto feito, isto posto, as minhas fraquezas apresentadas ao Senhor, me ajude nas minhas ideias. Me ajude naquilo que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu estou estagnado, eu sei que eu estou parado, eu sei que eu preciso avançar, eu sei que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, mas eu preciso me movimentar. Me ajuda, Senhor. O decreto vem dizendo, eu quero repetir para você essa primeira parte. Vem dizendo, Deus declarando, o meu novo caminho está aberto. Significa que nós podemos até não estar vendo, mas há um novo caminho aberto. Opa! E aí eu paro para raciocinar. Se há um novo caminho aberto, aquele caminho que eu estava anteriormente já não serve mais. É um novo caminho. Porque às vezes a gente pode estar retornando, querendo agir da mesma forma que a gente estava agindo anteriormente. Mas existe um novo horizonte, um novo panorama e tem aí um novo caminho. E nós precisamos enxergar e aprender a andar nesse novo caminho. Precisamos aprender. Porque aquilo que estávamos fazendo já está em outro cenário. Estávamos num período tranquilos. Hoje estamos num período de alerta. E como falamos, a cor é amarela, é atenção. Precisamos estar atentos, alertas. E Deus vem dizendo, há um novo caminho. Ah, meu Deus, travou de novo. Aqui. O meu novo caminho está aberto. Isso significa que não é o mesmo caminho. É um novo caminho. Então precisamos estar atentos a esse novo caminho. Mas o que fazer diante desse novo caminho? E a gente vem dizendo, como prometi aos meus filhos. Significa que Deus havia prometido a nós um novo caminho, um novo horizonte, algo novo. Mas só que desta vez seguro, sólido e cheio de esperança. Ninguém ficará sem a promessa. Irmão, eu e você temos uma promessa. E se Deus está dizendo a você que você não vai ficar sem essa promessa, esteja com seus olhos atentos para esse novo caminho que Deus estabeleceu, porque é aí que a sua promessa vai ser alcançada. Precisamos estar com esse olhar atento. E Neemias fez, a primeira coisa que ele fez foi se consagrar ao Senhor. Ergueu o altar. Lembra que falamos domingo? A primeira coisa que o povo fez não foi construir o muro, foi erguer o altar.
Neemias precisava tomar uma posição, uma postura para ajudar o seu povo, porque o povo estava carente de ajuda. Mas a primeira coisa que ele fez foi levantar o altar. Ele sentiu o impacto, foi triste. Está sendo triste para mim, para você? Está. Perdemos muitas pessoas boas, perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos negócios. Vamos viver o luto? Vamos viver o luto, vamos chorar, vamos nos lamentar, vamos jejuar, mas agora também vamos levantar. E vamos nos consagrar a Deus, olhar para dentro de mim e começar a olhar as minhas falhas. Senhor, eu tenho falhas nisso, eu tenho medo de sair na rua ainda, eu tenho medo de tomar decisões a respeito de determinadas coisas, mas a tua palavra diz, ou o teu decreto diz que tem um caminho novo. E eu quero entrar por esse caminho porque eu quero viver a tua promessa sobre a minha vida. Então, as coisas que eu vou colocar aqui, Senhor, me ajuda. As minhas ideias me ajudam a alinhar. Me ajuda a me direcionar, a me posicionar diante daquilo que eu vou viver agora. Isso é se apresentar no altar. Isso é oração ao Senhor. É estabelecer um altar e apresentar ao Senhor estas questões. O que falamos domingo na teoria, eu quero estabelecer na prática para você hoje. É importante você acreditar que existe um novo caminho aberto, que existe uma promessa de Deus a ser realizada sobre a tua vida. Esse é o momento. O que passou já aconteceu, vamos chorar e vamos pegar isso como experiência, mas vamos entrar por esse caminho novo, onde a promessa de Deus está estabelecida para mim e para você, e a gente viver esse novo tempo, em alerta, em atenção, para quê? Para não cometer os mesmos erros. Precisamos refletir sobre erros que cometemos e entrar nesse novo caminho, sabendo o que não fazer. E sabendo o que fazer. Como assim? O que não fazer é não cometer os mesmos erros que eu cometi antes. Porque agora esse caminho é novo. E num caminho novo, eu não sei onde está a curva. Quando você pega uma estrada, você que dirige, que você pega uma estrada que você não conhece, você não sai correndo, não, você sai com atenção, observando as curvas, observando as lombadas, observando os sinais e observando cada obstáculo da estrada para não cometer erros. Muitos que você já cometeu, mas muitos erros podem ser novos. Mas se eu tenho a oportunidade de uma novidade, de viver algo extraordinário da parte de Deus, e Deus declara que é um caminho novo que Ele abriu, e que esse caminho será sólido, e que esse caminho será cheio de esperança, então eu preciso estar alerta. Lembrando, estamos na cor amarela. Estar atento. Precisamos estar focados. E Neemias aqui no capítulo 1, ele se apresentou ao Senhor e apresentou os seus pecados, as suas fragilidades. Ele apresentou as circunstâncias que ele estava, ele colocou-se em intercessão pelo seu povo. E ele falou: Senhor, agora me ajuda aqui na minha ideia. Eu tenho um negócio para falar com o rei. Me ajuda aqui, me dá orientação e me ajuda a conseguir. Sozinho a gente não consegue, mas com Deus, tudo é extraordinário. Então Neemias vem dizendo, eu quero ler aqui no capítulo 2, do 5 ao 7. Tenho que vigiar o horário. Ih, misericórdia. A hora está voando. Graça e paz. Entrou aqui com a gente Zaquiel. Seja bem-vindo, meu irmão. Entrou o Lennon. Seja bem-vindo. Lucilene. Estava aqui agarrado na palavra, sejam bem-vindos, além dos demais que já estão, e aqueles que vão assistir depois, sejam bem-vindos a essa live, graça e paz, que Deus possa continuar falando, porque Ele está falando aqui em nome de Jesus. E em Neemias 2, no capítulo
no versículo 5 e 7, ele diz assim, eu estou dando uma encurtada por causa do tempo, tá, irmãos? E aí ele foi até o rei, né? Foi servir, era copeiro. O rei perguntou, o que você deseja? Porque ele percebeu Neemias abatido. Agora, que coisa interessante. Neemias era copeiro. Ele servia ao rei. Aí você pensa, o que Deus operou aqui? Ele pediu a Deus uma operação nesse momento aqui, porque ele queria chegar ao rei. Mas como chegar ao rei? Talvez você queira chegar a um superior, queira falar alguma coisa, queira desenvolver um projeto, queira desenvolver uma ideia, mas você não sabe como começar ou como fazer. Neemias também não sabia. Ele pensou, Senhor, eu preciso falar com o rei, mas e aí? Você acha que o rei, sendo o rei, vai olhar para a cara de um copeiro e vai enxergar na cara de um copeiro uma tristeza, uma necessidade, e ainda vai perguntar o que o copeiro quer? Se o copeiro está ali para servir, o rei passou a servir o copeiro? Meu irmão, se isso aí não tem providência de Deus, eu não sei o que é. Talvez você esteja nessa circunstância em que você precisa desenvolver alguma coisa e não sabe como, mas você já apresentou esse projeto, essa ideia a Deus? Já apresentou a Deus as suas fraquezas, como Neemias fez no capítulo 1? Já apresentou as suas dificuldades, as suas limitações? E aí fala para Deus, Senhor, agora me ajuda como fazer. Por quê? Porque Deus vai criar a situação perfeita, irmão. Ele vai criar a situação perfeita que você precisa para desenvolver o seu milagre. Para que você alcance a sua promessa. Para que você receba a oportunidade que você precisa. É Deus que vai criar isso para você. Mas você precisa estar com isso pronto. Neemias foi para frente do rei com tudo pronto na cabeça dele. Mas ele falou, Deus, mas o Senhor tem que me dar oportunidade. Aí Deus foi lá e fez com que o rei olhasse para Neemias e enxergasse tristeza no coração de Neemias e ainda se colocasse à disposição para servir o copeiro. Olha a inversão de papéis. O rei que passou a servir o copeiro. Porque Deus providencia tudo, irmão. E a oportunidade é Deus que dá. Às vezes a gente quer criar a oportunidade e mete os pés pelas mãos. Saiba o que falar. Esteja com tudo pronto na sua mente. Porque Deus vai te dar a oportunidade. Receba essa palavra. É para alguém. Receba essa palavra. Você quer fazer, mas está te faltando oportunidade. Esteja com tudo pronto, na ponta da língua, porque Deus vai te dar a oportunidade. E aí você vai poder cravar. Mas voltando aqui. Já respondi alguém aí. O rei perguntou, o que você deseja? O rei perguntou ao copeiro o que o copeiro desejava. Oh, meu Deus do céu, só ele. Orando, aí o Neemias falou. Já estava na ponta da língua, só esperou a oportunidade. Deus mandou a oportunidade, Neemias não perdeu tempo. Quando a oportunidade abrir, não perca tempo. E não tenha medo, porque o medo te paralisa. Se Neemias ficasse com medo de falar com o rei, você acha que Neemias não estava com medo? Claro que estava. Mas a minha ousadia diante da oportunidade de Deus é que vai gerar o meu sucesso. Ih, rapaz, tem que anotar essa palavra. A minha ousadia diante da oportunidade de Deus é que vai gerar o meu sucesso. Alguém anota essa frase aí e me manda depois. A minha ousadia diante da oportunidade de Deus é que vai gerar o meu sucesso. Receba e anota para mim. Orando ao Deus dos céus, fiz o meu pedido. Né? Com medo, imagine só o copeiro, o rei vai passar a servir o copeiro. Mas ele perdeu a oportunidade? Não.
Não perdeu. Aí vem ele dizendo: se o rei está contente comigo e acha que sou um bom funcionário, dá-me permissão para ir ajudar até a cidade na qual meus antepassados estão sepultados, para que eu possa reconstruí-la. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, disse: quanto tempo você precisa para realizar esse trabalho? E quando estará de volta? Eu disse a data e o rei concordou com a minha ida. Depois eu disse: se o rei a concordar, olha só a audácia, ainda pediu mais. Se o rei concordar, escreva cartas aos governantes do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que o rei dê também ordens a Asaf, o encarregado dos bosques do rei, para me fornecer madeira para as vigas do complexo do templo, para os muros da cidade e para a casa em que vou me alojar. Eu quero parar aqui porque aqui está tudo que você precisa para hoje e para desenvolver o teu milagre e o teu sonho. Você presta atenção numa coisa. Neemias não só pediu autorização ao rei, ainda pediu para o rei escrever cartas, ainda pediu para o rei fornecer a madeira, ainda pediu ao rei todo o suporte e proteção para ele sair. Rapaz, o copeiro que serve o rei. Mas na oportunidade de Deus, o rei passou a servir o copeiro. A minha ousadia diante da oportunidade de Deus é que vai gerar o meu sucesso. Isso é tremendo. Mas eu quero dar a você 7 passos. Você que chegou na live depois, vale a pena assistir a parte inicial depois. Vai ficar gravada. Mas olha os 7 passos que eu tenho para você aqui. Dentro do seu projeto. Porque Deus vai te dar a oportunidade. Mas quando a oportunidade estiver pronta e Deus te apresentar, você precisa de 7 coisas. Pela misericórdia, não sei se vai dar tempo de dar. Vou correr. Então grava, depois você ouve direito. Primeira, apresente a ideia. Para todo mundo? Não. Para o meu vizinho? Não. Para quem pode te ajudar. Meu irmão, minha irmã, se cicrano não pode te ajudar na sua ideia, no seu projeto, não conte para ele, porque ele vai roubar a tua ideia. Mas conte para alguém que você tenha certeza que vai poder te ajudar. Como que você vai saber? Como que você vai descobrir isso? Orando e se consagrando a Deus primeiro. Lembra que primeiro você ergue o altar? Tudo começa no altar. Tudo começa na presença de Deus. Não pense em fazer nada sem estabelecer na sua vida um altar e a presença de Deus. Senão todo o resto vai desandar. Aqui tem uma sequência. A primeira coisa que Neemias fez foi chorar e se lamentar pela sua cidade. Segunda coisa foi montar um altar. Pedir perdão a Deus pelos seus pecados, entrou em intercessão pelos seus antepassados, começou a apresentar a Deus as suas fragilidades, as suas limitações, pediu perdão a Deus, disse que não voltaria a fazer, se arrependeu, pediu a misericórdia do Senhor, e isso alcançada, falou: Senhor, agora me ajuda na oportunidade. Pronto. O problema é que às vezes a gente quer que Deus faça tudo, Ele não vai fazer, Ele vai te dar a oportunidade. Quem tem que fazer é você. Quem tem que fazer sou eu. O que Deus vai me dar é a oportunidade. E a oportunidade de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela vem no momento certo, na hora certa e com a pessoa certa. Que é quem? Aquela que vai poder te ajudar.
Então, se liga nos passos. Então, apresente a ideia diante da oportunidade que Deus vai te dar para aquela pessoa que pode te ajudar. Ele foi lá e apresentou para quem? Para o rei. E ele já falou na frente da rainha, para não dar problema de discussão. Porque tem um telefone sem fio, né? Se ele fala para o rei pode falar diferente para a rainha, e a rainha entrar em desacordo. Então ele já aproveitou que estavam os dois juntos e mandou. Pronto, o que seria decidido ali estava decidido. Estava o rei e a rainha junto. Mandou ver. Lançou a ideia. Aí, você tem que estar com o seu projeto pronto. Porque qual a primeira coisa que o rei falou? Quanto tempo? O seu projeto tem que ter um tempo. Início, meio e fim. Às vezes a gente quer fazer as coisas de qualquer maneira. Lembra que eu falei no domingo? Eu disse que a palavra hoje é continuação de domingo. Lembra que domingo eu disse que a quarentena serviu para que a gente estabelecesse critérios, reescrevesse o nosso projeto, aproveitasse esse tempo para planejar tudo. Lembra que eu disse? Se você não fez, você deu mole. Perdeu já tempo. Já vai começar a ficar para trás. Então, era para você estabelecer o tempo. Então, corre que pode dar tempo ainda. Aí a pergunta do rei, quanto tempo? Eu vou ler para você. O rei perguntou, quanto tempo você precisa para realizar o trabalho e quando estará de volta? Ele está dizendo, eu quero saber o início, o meio e o fim. Me dá aí os parâmetros do seu projeto. Tem que estar pronto, tem que estar escrito, tem que estar ajustado, porque você tem que ter segurança do que você vai fazer. Porque se você não tiver segurança, sinal que você não sabe o que vai fazer. E aí a sua oportunidade é perdida. Você precisa saber o que você vai fazer. Então Elias apresentou. Porque Elias disse, eu disse a data e o rei concordou com a minha ida. E aí depois, estabeleceu o tempo? Beleza. Qual é a estratégia? Você precisa traçar a estratégia. Esse é o terceiro ponto. Traçar a sua estratégia. Ele traçou toda a estratégia. Como assim toda a estratégia? Ele traçou todo o projeto. Ele traçou o que ele falaria para o rei, o que ele precisava, qual a quantidade, em quanto tempo e para onde ele iria. Ele disse o que ele precisava, ele falou assim, preciso ir para reconstruir a cidade de Jerusalém. Eu queria pedir ao Senhor cartas para que o Senhor me desse a segurança de ultrapassar todos os territórios sem problema nenhum, até chegar a Judá. Caminho aberto. Lembra do decreto? Lembra do decreto do mês? O novo caminho do Senhor é um caminho aberto. Aberto, livre para você passar. Também para Asaf, que é encarregado dos bosques, porque eu vou precisar de madeira para reconstruir as portas, para fazer as colunas. Então eu preciso de material. Esse material já tem que estar delineado. O que eu vou precisar fazer, eu estou falando de material, mas eu não estou falando só de construções físicas não, porque aqui é uma construção física, porque ele ia reconstruir a cidade. Então ele precisava de material físico para reconstruir a cidade. Mas pode ser um material intelectual, pode ser um material qualquer, mas você precisa disso estabelecido. E aí, eu preciso de madeira. As madeiras são para quê? As madeiras são vigas para o complexo do templo, parte para o muro, parte para a casa, é um lugar onde eu vou me alojar, tudo descrito. Tudo que ia precisar. E o rei deu? Claro, Deus deu a oportunidade é perfeita. E aí, ele conseguiu isso tudo, conseguiu chegar em Jerusalém e ele precisava reconstruir o muro. O povo estava parado, estava mal. Então o que ele fez? Começou a reunir pessoas que possam somar com ele na sua estratégia de reconstrução, no seu projeto.
Ele começou a reunir pessoas e começou a levantar líderes e começou a se ajustar e se agrupar com pessoas que pensavam assim como ele para conseguir estabelecer a vitória, porque sozinho a gente não vai conseguir. Então ele estabeleceu pessoas, eu preciso acelerar. Depois disso, depois que ele estabeleceu as pessoas, juntou todo mundo, explicou a estratégia, todo mundo alinhado, fechado com ele, todos na mesma visão, o que a gente tem que fazer? É trabalhar, mano. É trabalhar. Lembra de Gênesis? É com o suor do meu rosto que eu vou tirar o meu sustento. Vamos trabalhar. Vamos nos movimentar, vamos agir. Precisamos estar motivados, irmãos. Precisamos voltar dessa quarentena motivados para seguir em frente. E aí, alcançar o objetivo, alcançar as estratégias, as metas, o prazo, tudo que eu coloquei estipulado, trabalhar para alcançar. E aí vem um sexto passo. Estar o quê? Atento. Lembra que eu falei de um novo caminho? Todo novo caminho tem novas curvas, novos desafios. Precisamos estar atentos. Atentos ao quê? A esses desafios e aos inimigos que vão se levantar contra nós. Porque sempre vão se levantar contra nós. O inimigo das nossas almas está aí, o inferno está aí. Ele vai sempre levantar os seus seguidores para tentar destruir os nossos projetos. Precisamos estar atentos. Aqui na história de Neemias, tinha dois, Sanbalat e Tobias. Mais para frente, se você ler esse livro de Neemias, você vai ver que ele é muito rico. Aconselho você a ler este livro de Neemias, porque aqui está a resposta da sua pergunta. E aí se levantou os inimigos. E o que eles faziam? Com uma mão estava um instrumento de trabalho, com a outra estava a espada. Isso significa que eles estavam o quê? Alertas, atentos, estavam trabalhando, mas não abriam mão da segurança. Coronavírus não ia chegar neles, porque eles iam cortar o pescoço do vírus na espada. Eles estavam trabalhando, estavam se movendo, levantando o muro, mas na outra mão estava a espada para guerrear, porque quando o inimigo chegar, eles estariam prontos. A gente não pode focar somente em uma coisa, nós temos que focar no trabalho e focar na nossa segurança. Focar naquilo que temos que fazer, mas não abrir mão ou abrir espaço para o inimigo, para os desafios, para aqueles que querem nos derrubar. Às vezes a gente está tão intertido com o nosso projeto que a gente vê um inimigo, que o inimigo se aproxima e a gente não vê. Precisa estar atento, precisamos estar alerta. Não confie em qualquer um. Não conte suas ideias para qualquer um. Meu irmão, se aquela pessoa não pode te ajudar, não conte. Você está reunindo a equipe para você ter a mesma visão, mas não conte o seu projeto. Conte só a visão. A visão é uma coisa, o projeto é outra. A visão todo mundo pode ver, o projeto está guardado no papel. Estou aqui olhando a hora que eu preciso terminar, falta 5 minutos. Meu Deus, a palavra acho que foi boa. E 7, perseverar na fé, acreditar no Senhor e em si mesmo. Porque se você perseverar na fé, o que é perseverar na fé? É não desistir. Porque na reconstrução do muro, pode ser que algum tijolo caia, eu pego e coloco ele de novo. Pode ser que algum parafuso não deu certo, eu tiro e coloco o outro. O que eu estou querendo dizer? A cada desafio, talvez eu precise me remoldar. Nesse caminho novo que Deus abriu para nós, na nossa caminhada, pode ter uma curva que eu precise reduzir a velocidade. Mas eu não posso parar. Talvez eu precise abastecer o carro, mas isso é a parada estratégica. Abasteceu e seguiu. Eu preciso perseverar. E eu preciso acreditar. Olha o eu acredito aí. Eu preciso acreditar em quem? Em Deus, que me deu essa oportunidade. E é fiel para cumprir a promessa. Deus é fiel para cumprir a promessa sobre a tua vida, nesse caminho novo que Ele está abrindo para você.
Mas é preciso você confiar também em você mesmo. É preciso você acreditar em si mesmo que você pode e que você vai alcançar. Você vai alcançar. Acredite em si mesmo. Por quê? Porque as únicas pessoas que podem impedir você de alcançar o teu sonho e o teu projeto é Deus e você. Se essas pessoas estiverem perseverantes, Deus já é. Então só falta você. Acredite em você. Acredite na tua história. Acredite no teu projeto. Acredite que você vai alcançar. Porque você é a única pessoa capaz de paralisar você mesmo. Porque se você está em Deus, se você entregou isso para Deus, se Deus abriu a oportunidade, você criou todos os passos, apresentou a ideia, traçou a estratégia, estabeleceu o tempo, reuniu as pessoas, começou a operar, a trabalhar, a fazer, está atento ao trabalho e às ciladas do inimigo. Meu irmão, quem vai te parar? Só você mesmo. Porque Deus quer que você avance. E ele diz, não temas, pois eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então avance, meu irmão. Acredite em você. O tema do nosso mês é eu acredito. Eu digo a você, eu acredito. Eu acredito em mim e eu acredito em você. Agora você acredita em si mesmo? Fica a pergunta. Eu quero orar pela tua vida. Infelizmente, a palavra está uma bênção. Eu queria falar muitas coisas, mas não tenho mais tempo. Mas eu acelerei e deixei um espaço para você. Se você não conseguiu anotar e quiser, volta depois na live e anota esses 7 passos. Podem ajudar na sua trajetória. Porque Deus estabeleceu um novo caminho para você. Esse caminho é de vitória. Esse caminho é de conquista. E eu vou reler o decreto muito rápido. É o decreto do mês de julho, para quem não ouviu no início. O meu novo caminho está aberto, diz o Senhor. Como prometi aos meus filhos, caminho seguro, sólido e de esperança. Ninguém ficará fora da promessa. Todos verão os meus livramentos, se alegrarão na minha presença e entoarão cânticos. Os lábios proclamarão a verdade e os olhos contemplarão o meu poder. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que o Senhor possa estabelecer esse tempo de vitória. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. O grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo te invada para você romper nesse tempo. Que o sobrenatural aconteça, que você entre por esse caminho e que você, nesses 7 passos, possa conquistar a vitória dos teus sonhos e dos teus projetos. Porque há um caminho novo. Eu sei que você consegue sentir correndo dentro de você que há uma oportunidade de Deus nova. Talvez você não esteja vendo ainda, mas há uma porta de Deus aberta na tua direção. É preciso você acreditar. É preciso você estabelecer esses passos, porque se você ainda não está vendo, é porque talvez falta você desenvolver esses passos aqui. Você apresentar, levantar esse altar ao Senhor. Primeira coisa, meu irmão, levantar o altar. Primeira coisa, minha irmã, edificar esse altar, apresentar a Deus ali as suas limitações, dificuldades, aquilo que você não consegue e aquilo que você consegue. Buscar perdão pelos seus pecados, buscar o arrependimento, receber as misericórdias do Senhor e pedir a Deus que vá na frente desse seu projeto. Estabeleça esses 7 passos para a sua vida. Busque pessoas que possam te ajudar. Peça a Deus que Ele vai dar essa oportunidade. A oportunidade Deus vai dar. Mas o resto, meu irmão, você tem que fazer. Faltam 20 segundos. Mas acompanhe e anote depois esses 7 passos
e invista no seu sonho, invista no seu projeto. Você vai ver que vale a pena, que Deus vai te dar oportunidade e você vai vencer e vai contar testemunho de vitória lá na igreja, no Miri Itaboraí, perto do Shopping São Gonçalo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, graça e paz.